Está concluído o primeiro dia de negociações com vista à aprovação do Orçamento do Estado. Em debate neste tira-teimas vão estar Hugo Carneiro, do PSD, e Marina Gonçalves, do PS. Bem-vindos. Boa tarde. À saída do encontro último do dia pelo PS, Alexandra Leitão vincou que há margem para negociar. Continuaremos a conversar, o que significa que há algo para conversar. É a expressão da líder parlamentar do PS. Hugo Carneiro, começando por si, é um bom ponto de partida? O PS é o parceiro preferencial da AD? Antes de mais, muito boa tarde. Obrigado pelo convite, cumprimentar-vos e à Marina e a quem nos está a ouvir também a partir da rádio. Ora, eu acho que é um bom ponto de partida quando os partidos mostram genuinamente que estão disponíveis para negociar. E, portanto, a minha expectativa, a expectativa dos meus colegas e certamente também do Governo, é que, de facto, aqueles partidos que estiveram ou que demonstraram estar disponíveis para negociar o estejam de facto. Já sabemos que há partidos que, mesmo sem conhecer o documento orçamental, disseram que votam contra, mas ainda assim querem ir negociar. Não percebo muito bem qual é a coerência dessas posições. Estou a falar do Bloco de Esquerda ou do PCP. O Bloco de Esquerda, aliás, teve o cuidado de dizer que nada na política do Governo vai mudar, portanto nós somos contra. Agora, podiam ter dito isso no primeiro dia da tomada de posse, porque já conheciam qual era o programa do Governo, não é? Relativamente ao Partido Socialista, eu vi as declarações da líder da bancada parlamentar do PS, de que ainda há espaço para conversar, portanto isto foi uma primeira conversa, digamos assim, e portanto essas conversas vão continuar, julgo que foi mais ou menos essa a expressão, e eu devo valorizar e reconhecer que isso é uma atitude positiva e que de facto há espaço para conversar. Aliás, porque, como é sabido até, para além de todas as coisas que cada um dos partidos poderá apresentar relativamente àquilo que são as questões mais importantes na sua ótica ou na sua perspectiva, há aqui também elementos que nós vamos conhecer mais à frente, que têm que ver com as negociações que o próprio Governo está a encetar e está a desenvolver com a Comissão Europeia relativamente aos tetos e limites de despesa. Portanto, são valores que ainda não estão completamente fechados. Eu compreendo que os partidos os queiram conhecer. O Governo hoje ainda não os pode dizer porque eles estão em negociação, portanto ainda não estão fechados. Mas será um elemento importante depois para as negociações. A Marina Gonçalves, como dizia aqui o Carneiro, este foi apenas um primeiro encontro. A Marina Gonçalves fez parte da delegação, saiu mesmo há pouco dessa reunião com o Governo. O PS acredita que é possível chegar a bom porto para garantir pelo menos a abstenção no orçamento? É a pergunta que lhe faço. E quais é que são as linhas vermelhas das quais os socialistas não abdicam e em que matérias é que poderá ser possível ceder? Antes de mais, muito boa tarde, obrigada pelo convite, cumprimentar também o Hugo e a quem nos está a ouvir. Bom, nós, aliás, dissemos no final desta reunião, as reuniões e a negociação, o diálogo que queremos fazer deve ser também tido com seriedade e isso implica também, não é nenhum desrespeito também por estes fóruns, mas implica que haja também alguma reserva daquilo que é o conteúdo destas reuniões. Obviamente que o Partido Socialista apresenta-se a estas reuniões com uma vontade de dialogar e de conseguir encontrar aqui pontos de convergência, sabendo de antemão que isso não implica, da nossa parte, uma total convergência com o programa do Governo e sabendo também que isso implica da parte do Governo o mesmo sentido de responsabilidade e de diálogo neste exercício. Hoje foi um primeiro momento no fundo, de início deste diálogo, foi a primeira reunião. Obviamente que o seu conteúdo, que será certamente desenvolvido nas próximas reuniões, não deve ser por nós falado fora dessas reuniões, mas aquilo que podemos dizer é que obviamente não saímos pessimistas daquilo que é o trabalho que temos que fazer em conjunto. É com seriedade que estamos nestas reuniões, é precisamente para dialogar e conseguir pontos de convergência. No final do dia, aquilo que teremos que fazer é uma avaliação global deste exercício, daquele que for o documento final. E se for positivo, o PS terá uma postura e certamente se for negativo terá outra postura, mas hoje foi o início desse diálogo e a seriedade com que estamos é precisamente o também não nos apresentarmos pessimistas neste trabalho, pelo contrário, temos aqui e queremos fazer este caminho para chegar a bom porto. O Carneiro, sendo que André Ventura saiu do encontro a dizer que o Governo não pode querer jogar nos dois tabuleiros, e entenda-se, dois tabuleiros, um do Partido Socialista, o outro do Chega. Mas diz também, André Ventura, que quer ser parte da negociação. Olhando para aquilo que é a AD, a posição da AD, e tendo estes dois tabuleiros para jogar, como é que se faz este trabalho, como é que se faz este exercício? Deve a AD tentar garantir uma aprovação do orçamento pelo Chega e pelo menos uma abstenção do PS para jogar pelo seguro, ou o contrário? Como é que se faz este jogo perante estas forças que se posicionam?
É uma pergunta muito interessante e é uma pergunta retórica interessante até por um outro aspecto, porque eu tenho visto André Ventura num dia dizer uma coisa, no outro dia diz outra. Por exemplo, já ouvi André Ventura a dizer que só vai viabilizar o orçamento eventualmente se houver um acordo de governação assinado com o Chega. Depois no dia seguinte já diz que está disponível para negociar, mas já não fala do acordo de governação na perspectiva do Chega. Portanto, em cada dia vai dizendo coisas diferentes e isso demonstra que da parte de André Ventura há por vezes algum desnorte. O que é que eu acho que seria desejável? E seria desejável para o Chega e seria desejável para todos os partidos, incluindo os partidos que sustentam o governo. Alguma ponderação, algum bom senso e cautela nas afirmações públicas que fazem, porque muitas das vezes, quando são feitas determinadas afirmações, poderão estar a entrincheirar-se numa determinada posição que depois, querendo sair dela, não conseguem. E, portanto, isto não é nenhuma crítica, é apenas uma constatação de um facto. Portanto, no processo negocial, aliás, como a Marina esteve ainda agora a referir, deve haver alguma reserva e cautela nas conversas que são tidas e também naquilo que é dito publicamente. Porque se nós estivermos genuinamente interessados em chegar a bom porto nas negociações, essa cautela vai nos ajudar a que isso possa ser possível. Agora, relativamente aos partidos que devem aprovar ou não o orçamento, aquilo que é desejável é que o orçamento, não desvirtuando aquele que é o programa do governo, portanto, essa parece-me evidente, portanto, nós não podemos ter um orçamento que é contrário ao programa do governo, isso é impensável, não é? Mas com as cedências necessárias de parte a parte com os outros partidos, se a aprovação vier a acontecer por um número alargado de partidos ou mais representativos possível, eu acho que isso é de louvar, porque significa que há mais partidos a reverem-se numa determinada solução de execução orçamental para o ano de 2025 que vai ao encontro da resolução dos problemas dos portugueses. E, portanto, eu acho que aqui não há namoro só com um partido ou só com outro partido. Aliás, o Governo disse desde o início que falaria sempre com todos e nós temos tido muita cautela e cuidado para que seja mesmo assim. Então André Ventura não tem razão. O Governo tem mesmo que chegar nos dois tabuleiros. Aquilo que eu acho é que começaram agora conversações, esta foi uma primeira reunião, haverão outras reuniões já depois do verão, provavelmente com mais dados já em cima da mesa, assim será desejável até com a questão dos limites da despesa que ainda há pouco referia, e portanto a recomendação que eu deixaria era que nenhum partido, seja ele qual for, inclusivamente os partidos, portanto sendo muito honesto, até os partidos que sustentam o Governo, nenhum de nós pode entrincheirar numa determinada posição que seja demasiado radical e que impossibilite um acordo. Essa é a recomendação que eu deixo. Muito bem. Marina Gonçalves, eu vou manter a metáfora esta questão dos tabuleiros, porque certamente o PS sabe que o Governo tem vários espaços onde pode jogar e onde fazer esta discussão orçamental, mas perceber de que forma isso tem influência para aquilo que é a posição do Partido Socialista, a evolução das negociações com o Chega, depois pode ter uma influência naquilo que é o sentido de voto do Partido Socialista? A nossa preocupação e aquilo que é o nosso foco é no trabalho que estamos a fazer e obviamente que é um trabalho que tem como foco as nossas prioridades e as nossas preocupações quando fazemos um orçamento de Estado. Portanto, essa avaliação não é uma avaliação que fazemos à partida, é uma avaliação que teremos que fazer afinal em função desta discussão. Não somos nós que temos que adjetivar ou de fazer qualquer tipo de comentário àquela que é a postura do Governo de querer dialogar com todos os partidos. Não temos, não é aliás, não estou a fazer nenhum juízo de valor positivo nem negativo, é obviamente um trabalho que cabe ao Governo fazer e uma opção que ao Governo cabe fazer. Ao Partido Socialista, o que é importante para este trabalho de diálogo é que, com base, como dizia o Hugo, com base também daqueles que são os testes de despesa, com base num conjunto de dados que ainda não temos e que, portanto, são necessários e são importantes para fazer este trabalho, com base nisso podermos também avançar no trabalho de diálogo, percebendo e compreendendo a preocupação com o programa do Governo por parte do Governo, e neste caso em concreto por parte do Grupo Parlamentar do PSD e do Hugo, percebendo também, e é importante nunca esquecer esta parte do tabuleiro, usando a mesma expressão, que é aquele que é o programa do partido que tem também 78 deputados no Parlamento, que tem um conjunto de medidas e uma visão também para
para o país e que não é nenhuma posição de é isto ou nada, mas que tem que ser obviamente tida em conta. Esta deve ser a nossa premissa. Nós temos que com seriedade olhar para este diálogo com base naquilo que são as nossas preocupações, que estão no nosso programa e obviamente depois com base naquilo que será o Orçamento de Estado final que caberá ao Governo construir. Não nos cabe a nós avaliar à partida o fundamento, a forma como farão esse trabalho mais plural. Cabe-nos sim, naquele que é o diálogo que nós fazemos, salvaguardar que aquilo que é a nossa visão do Orçamento de Estado e aquela que é a avaliação que faremos certamente a final do Orçamento de Estado é coerente com os nossos princípios e a nossa visão de país, dentro deste, como dizia, equilíbrio que é necessário fazer. E, portanto, esta tem necessariamente que ser a nossa preocupação central, o nosso trabalho central, com seriedade, olhar para aquilo que para aquelas que são as nossas prioridades e preocupações e olhar também para aquilo que é o diálogo com o Governo. Que é com o Governo que estamos a dialogar. Para discutir o Orçamento de Estado é mesmo preciso tirar do documento e não contar com nem o IRS nem o IRC, que sabemos vão ser negociados à parte do Carneiro? Ora bem, sobre isso eu acho que é muito importante que as pessoas percebam duas coisas sobre esse ponto do IRC. Primeiro, quer o IRC, quer o IRS jovem já iriam ser discutidos fora do contexto do Orçamento de Estado. Aliás, o pedido de autorização legislativa do IRS jovem já tinha entrado no Parlamento antes de toda esta discussão do Orçamento ter se iniciado de forma mais ativa na imprensa. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, relativamente ao IRC, muito tem sido dito de que o Governo, o AD, pretende beneficiar as grandes empresas. Eu não sei se têm noção, mas, por exemplo, se falarmos de microempresas e pequenas empresas, elas suportam cerca de 50% do IRC. Portanto, não são as grandes empresas. E se juntarmos as médias, portanto, pequenas e médias empresas, elas suportam 63% de todo o IRC liquidado. Isto não são dados da AD, são dados da autoridade tributária que são públicos e que estão disponíveis para a consulta de qualquer um. Portanto, nós temos que perceber que o posicionamento estratégico em termos económicos do país está em desvantagem com outros países europeus, como por exemplo a Holanda ou Luxemburgo ou mesmo a Irlanda, que têm taxas de IRC muito mais baixas e que conseguem atrair investimento estrangeiro, conseguem atrair investimento que gera emprego mais qualificado e, porque é emprego mais qualificado, conseguem pagar melhores salários com produtividades mais altas. Portanto, nós não podemos ignorar de que, de facto, o modelo económico português não tem promovido empregos que consigam pagar salários, por exemplo, aos jovens ou mesmo a outros trabalhadores qualificados que sejam dignos quando comparado com outros exemplos que existem nesses países e, portanto, nós temos que fazer alguma coisa. E este é um dos pontos que está no programa do Governo, já estava no programa da ADE. Portanto, o apelo que eu faço e o desejo que tenho é que, com também ponderação e bom senso, se consiga chegar a uma solução relativamente a esta matéria. Eu vi a abertura de Pedro Nuno Santos no Parlamento relativamente a esse ponto, vi também que o Primeiro-Ministro demonstrou abertura relativamente a isso. Agora, nessas conversações que têm que existir, nomeadamente com o Partido Socialista e com os outros partidos, o desejo que eu tenho é que se possa chegar a um consenso, porque isto é determinante para o futuro económico do nosso país e para que os jovens não saiam do país. Só para vocês terem uma noção. Por exemplo, em termos de tributação, e agora falando mais na perspectiva do IRS, um jovem que ganhe 2.000 euros brutos em Portugal ou que ganhe 2.000 euros brutos na Holanda, recebe líquido a mais 700 euros na Holanda. Portanto, é óbvio que estamos a falar de valores por mês. Isto tem um impacto na vida das pessoas brutal, já para não ignorar que o salário médio na Holanda é muito superior ao português. Pedro Nuno Santos pediu no debate do Estado da Nação a Luís Montenegro para repensar a descida do IRC. Marina Gonçalves, o PS tem uma meta para aquilo que o imposto possa descer? Mas não tem necessariamente a ver com metas o desafio que o Secretário-Geral levantou, e isto aplica-se ao IRC como se aplica ao IRS e a discussão da política fiscal que fazemos. E o Hugo, aliás, traz-nos sempre estes dados, mas a grande questão que está em cima da mesa é o objetivo da política fiscal. Nós ouvimos... Não, mas o problema é que os números depois trazem por trás uma política e uma visão daquilo que queremos verdadeiramente, seja para a economia,
através do IRC, seja... Bom, Marina, nós não inventamos modelos económicos, nós olhamos para os números... Hugo, eu tive pacientemente a ouvir, então já agora só permita-me com o mesmo respeito que eu possa acabar o meu raciocínio. Estamos mesmo a terminar. E portanto, quer no IRS, quer no IRC, aquilo que nós temos é verdadeiramente uma visão diferente e uma prioridade diferente na forma como utilizamos margens orçamentais. Nós já tivemos esta discussão, aliás, com a proposta que o Governo apresentou aqui em sede de IRS e aquela que foi a modulação que nós fizemos de uma proposta que foi apresentada pelo Governo e que nós, no fundo, quisemos modular para que chegasse à maioria da população, e isso implica, nós vivemos num país, o Hugo há pouco falava da questão salarial, nós vivemos num país onde temos verdadeiramente que valorizar os salários, conseguir uma política também ela fiscal que chegue a este resultado. E por isso é que nós, e agora falando do IRC, por isso é que nós, ao longo dos últimos anos, fizemos uma política fiscal, não foi de manutenção daquilo que era a política fiscal. Foi precisamente de beneficiar as empresas que reinvestem, as empresas que crescem e com isso beneficiam os seus trabalhadores também. Já percebemos que o IRS e o IRC são matérias em que ainda há obstáculo. Mas permita-me só para clarificarmos. Eu sei, mas como o Hugo teve bastante tempo, também só para eu clarificar a posição e para ficar clara a nossa posição. Nós aquilo que dizemos relativamente ao IRC é que precisamos tornar esta política justa no seu objetivo. O Primeiro-Ministro, era isso que eu ia referir há pouco, o Primeiro-Ministro disse que não deixava de ser um ato de fé a proposta que apresentavam e que esperavam que tivesse esses efeitos na economia. Aquilo que nós fizemos, e aquilo que o Secretário-Geral, aliás, disse ainda esta semana, é que era importante tentarmos refletir precisamente este objetivo de convergir para uma empresa mais especializada, para setores estratégicos do nosso país, para aquela que é a valorização dos seus trabalhadores, olhando para o IRC e percebendo como é que podemos construí-lo ou construir estes benefícios de outra forma. E é isso que está em cima da mesa. Atenção que este não é o tema, não é o Orçamento de Estado, não se circunscreve ao IRS e ao IRC, e não retirem isso também das nossas palavras. Agora, obviamente que estes temas não ficam desconexos da discussão que é feita do Orçamento de Estado e que vai para lá, obviamente, destas temáticas, mas que não deixa de valorizar também e de colocar neste diálogo estas matérias. Conclusão, abertura para negociar da parte do Partido Socialista, mas o IRS e o IRC são aqui pontos ainda de desacordo entre a AD e os socialistas. Muito obrigada, Marina Gonçalves, Hugo Carneiro. Esperamos poder contar convosco também em próximas ocasiões, até para tirarmos temas sobre esta questão fiscal. Bom fim de semana. Muito bem, muito bom.